Excluiu ele. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais uma aula abençoada, em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa iniciação aqui, né? A nossa irradiação. Boa noite. Convido você, então, a trazer o pensamento para o momento presente. Busque uma respiração mais tranquila, mais profunda. Enche seu peito de ar e solte. Isso, respire. Traga a mente, o pensamento para o momento presente, para o aqui e o agora. Vamos começar relaxando o corpo a partir dos pés. Relaxe seus pés. E vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas, mantendo a respiração tranquila e profunda. Relaxe suas pernas, seu quadril. Enche o peito de ar e solta. Relaxe seu abdômen, seu peito, toda a extensão da sua coluna, seus ombros. Vai descendo esse relaxamento ao longo dos seus braços, antebraços, mãos. Isso. Relaxe seu pescoço, sua nuca. Isso, um leve movimento com a cabeça te ajuda a relaxar um pouco mais. Relaxe seu rosto, seus olhos, pálpebras, sobrancelhas. Relaxe sua testa e seu couro cabeludo. Isso. E assim, com seu corpo mais relaxado, tranquilo, sua mente fica mais serena, mais leve, mais tranquila também. Te permite, então, entrar em contato com a sua essência, com o seu eu interior. Essa parte sua que é divina. E você visualiza lá no seu íntimo, no fundo do seu coração, no íntimo da sua alma, uma pequena luz, uma pequena chama. E eu te convido a agradecer. Agradecer por mais essa oportunidade, por mais esse dia de oportunidade que Deus te permitiu vivenciar. Mesmo que seu dia não tenha sido o que você esperava. Agradeça. Agradeça pelo teto, pelo seu teto, por conseguir conviver em paz na sociedade em que você convive, sem guerra, sem perseguições. Agradeça pelo ar que você respira, pelo pão na tua mesa. Vamos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais essa noite abençoada. Porque a gratidão é o combustível que vai fazendo com que essa sua chama interior, essa luz que você tem aí dentro, possa se expandir cada vez mais. Ela vai crescendo, aumentando, expandindo, cada vez mais. Até que ela envolva todo o seu corpo, um processo de autoiluminação. Mas você continua agradecendo, e essa luz aumenta ainda mais, agora, expandindo ao ponto de envolver todo o ambiente em que você se encontra. Envolver tudo e todos que estão nesse ambiente. Isso, irradie. E a sua luz vai aumentando e se conecta com a luz do colega do lado. Nós vamos nos conectando uns aos outros, permitindo também que possamos conectar com a espiritualidade aqui presente essa noite. Não importa onde estejamos, estamos unidos agora em pensamento, sentimento
E nós vamos nos conectando uns aos outros e à espiritualidade, formando uma linda corrente de luz. Então, nós vamos trocando energias, sensações, que vão nos reequilibrando cada vez mais. E agradecendo, te convido a fazer a oração que o nosso grande amigo e mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Respire fundo mais uma vez, deixe seu peito de ar solta, e vá voltando a se reconectar ao seu corpo agora, percebendo seus membros. Isso. Quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, pessoal. Para quem chegou durante a irradiação, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. O pessoal da internet que chegou também, sejam bem-vindos. Para mais uma aula abençoada. Primeira pergunta: alguém leu, ou ouviu, ou assistiu capítulos 1 e 2 do livro Missionários da Luz? Aquele link que ela colocou foi fantástico, né? Não sei se alguém que assistiu. Você assistiu, né, Ribeiro? Você leu. O link que a Sônia colocou lá no grupo é da TV Mundo Maior, e ele faz a leitura e também ele vai explanando, explicando. É muito interessante. Assim. Eu assisti, inclusive estou assistindo os outros capítulos agora, que eu achei ele muito bom para explicar. André Luiz, isso. Eu adoro. E é engraçado que tem hora que ele dá umas tiradas que é muito hilário, é muito engraçado. Vale muito a pena. Quem não leu, quem não assistiu, assista. Quem tiver dificuldade da leitura, assista, porque ele vai lendo e vai explicando. E se você preferir ler também, óbvio, claro que vale muito a pena, porque esse livro é fantástico. Fantástico. É 2 capítulos, que só esses 2 capítulos mereciam um livro só para isso. Vale a pena. Vale a pena. É muita coisa. Assim, tipo, é um parágrafo, é um caminhão de conhecimento. Né? Tem a hora que fala que a Cândula, a criança tem uma fertilidade, ela controla a sexualidade. Né? Isso. Isso. Ela vai descortinando a sexualidade propriamente dita na adolescência, né? Você viu ele explicando que com isso o espírito da pessoa ali encarnada vai trazendo as reminiscências emocionais das outras reencarnações, não conscientemente, mas no inconsciente, aquelas emoções que ele traz, a carga emotiva de tudo que ele já viveu, principalmente com relação às pessoas que o circundam ali, vai vindo à tona, né? Por isso vem aquele momento de rebeldia, de dificuldade, de não entender muito bem o que está acontecendo e por que está sentindo aquilo, né? É muito interessante. A Pamela falou aqui para nós no chat que assistiu, e a Sônia está falando que o vídeo de introdução do livro também é maravilhoso. Gente, Missionários da Luz. O que a gente falou na aula passada, depois você assiste as aulas. A gente falou da glândula pineal. E falamos das funções dela no lado anatômico, fisiológico, do corpo físico, as funções dela na vida, os ciclos que ela rege no nosso organismo. Ela é responsável pelos ciclos do nosso organismo.
e várias outras coisas, inclusive a liberação da melatonina, que é o hormônio do sono, que faz um monte de coisa no nosso organismo também. Ali está as nossas emoções, a sexualidade, o metabolismo, tudo isso controlado pelo sistema endócrino, pelo sistema límbico do cérebro e pela glândula pineal ou epífise, né? E nesse livro, O Missionário da Luz, ele explica principalmente, ele fala também da parte anatômica, mas ele explica principalmente a parte espiritual da ação dessa glândula. Então é maravilhoso, maravilhoso. Quem quiser ler o livro, eu coloquei no grupo, o PDF, e quem tem um pouco mais de dificuldade com leitura, assiste os links que a Sônia colocou lá, que é um estudo que o André Luiz, o apresentador do programa, vai lendo e vai explanando e comentando. É maravilhoso. Como ele diz, André Luiz Ruiz! Ruiz, Canhoto. Alguém queria fazer algum apontamento, ou ficou alguma dúvida do que leu ou ouviu sobre os 2 capítulos? Queria perguntar alguma coisa? Fala, Salô. O Nath falava aqui sobre os animais, né? Ele diz, né? Ah, Então, ela me disse mais ou menos que a grande pineal da criança é quase semelhante ao do animal. Ele tem o básico para ele é pacífico. Entendeu? Agora, se você faz carinho, ele aceita. O animal também aceita. Então, diz que é mesmo, idêntico, mais ou menos, os níveis, entendeu? Esse é o nome entre a criança e os animais. Mas só que os animais têm uma coisa. Eles só têm a vida vital da sobrevivência. só o lado ali emocional, né? Só, Irracional. entendeu? E ela não desenvolve. E da criança, A criança desenvolve. Achei importante mais. O senhor está falando no nível hormonal, né? Nível hormonal. Eu tenho uma pergunta. Fala. Se a glândula pineal está associada à sexualidade, que é um tal, e ela tem ligação com o chakra sexual, por exemplo, tem um trono de chakra na região do genésico, não sei se é genésico. Teria alguma relação? Porque esse chakra é muito relacionado à criatividade. Exato. Se tiver bem desenvolvido, bem orientado, bem equilibrado, estaria associado à criatividade. Teria uma associação? Total. Ela está ligada intimamente no sistema nervoso. E outra, aqui ela fica bem no centro do cérebro. A gente tem o chakra frontal e coronário, que já desembocam nela. Nossa, é mesmo. E os chakras, todos eles, não sei se você já viu, mas todos eles estão interligados. Por exemplo, o genésico, ele é o contrário do coronário. Eles estão interligados. Um trabalha com o outro. Sabe? O frontal tem um aqui atrás, respectivo a ele. Não falando o nome agora, mas tem um. Né? Você tem o cardíaco, ele tem a reflexão dele nas costas também. Não é só naquele, por exemplo, não é só na frente. Todo chakra ele tem o seu chakra correspondente do lado contrário. Então, o cardíaco ele expande para frente e para trás. O coronário corresponde ao genésico. Então, e eles todos estão ligados, interligados, como se fosse... Eu vou falar uma besteira aqui, mas só para você entender. Como se fosse um sistema nervoso dos chakras. E tem uns fiozinhos que ligam eles, sabe? Está tudo interligado. E também interligado no perispírito, o sistema nervoso, o perispírito, o sistema nervoso físico, tudo interligado. Então, total relação. A glândula pineal, ela está meio que no centro dessas ligações todas aí, dessas energias, né? Fisiologicamente falando. Só complementando aqui, a Sônia falou, cada chakra tem uma glândula correspondente. A Karina falou. Realmente, tem uma glândula correspondente a ele. Mas estão todos interligados. Todos interligados. Inclusive, como a pineal controla a sexualidade,
ela tem muito a ver com a questão das glândulas, das gônadas sexuais. Tá intimamente ligada ali. Então, assim, se tem um desequilíbrio sexual, reflete na real e vice-versa. Né? Pode falar, Silvana. Fisiologicamente falando, conforme eu já li, conforme você vai envelhecer, esse hormônio da melatonina, ele vai Diminuindo, é. Por isso, a necessidade de fazer a reposição com a melatonina. Sim. Eu faço, por exemplo, Não só a faço melatonina. questão do sono. Não só a melatonina, né? Vários hormônios, eles vão diminuindo a produção no envelhecimento. Eu vejo suplemento. Aí, Olha o jabá aí, ó. Ó. Olha o seu Nelson fazendo jabá. Por sinal, eu compro dele. Mas todo mundo tem esse chakra? Chakras, sim. Quantos chakras tem? São milhares. São muitos. Chakras são milhares. O seu está mais que invertido. Mas, Ribeiro, os chakras são milhares. Tem os principais. A gente está falando dos principais, que são 7. 7 principais. Mas deles derivam várias ramificações e milhares. O que é um chakra? Na verdade, um centro de força. Chakra é um nome que não sei se eu vou falar certo, mas o pessoal ali do hinduísmo, os pessoal assim, eles dão esse nome. Mas é a mesma coisa de centro de força, só muda o nome. Mas é a mesma coisa. Isso. Hã? Como alimentar isso para melhorar a força. Tudo isso está ligado à nossa mente e ao nosso físico, ao nosso sistema nervoso físico, do perispírito e à nossa mente. Quando você tem disfunção de alguma parte do seu corpo, o chakra responsável por aquela área, ele está ou obstruído, ou ele está com um problema energético. Então precisa ser feito um trabalho nele ali para melhorar a drenagem. O que ele faz? O que os centros de força fazem no corpo físico e perispírito? Ele é um responsável pela troca energética. Ele absorve a energia do ambiente, joga para dentro do sistema e pega a sua energia, que é interna, e joga para fora. Ele faz a conexão sua com o ambiente o tempo inteiro. Então, além do pensamento que nos conecta ao ambiente, você tem centros energéticos que estão trocando energia com o ambiente o tempo inteiro. Quando eu falo ambiente, envolve pessoas, animais, seres vivos que estão à sua volta. Então, por que o passe é tão benéfico? Geralmente o passe, o que ele faz? Uma das funções básicas do passe. Alinhar esses chakras e equilibrar esses chakras. Às vezes, num linguajar bem simples para o entendimento, é como se o chakra às vezes ficasse entupido, ele não consegue passar a energia ali, ele não consegue comunicar. É onde está desequilibrado aquela parte do seu corpo físico ou perispírito ou ambos. O passe bem aplicado, o passe magnético, que é o passe que a gente chama de passe dispersivo, ele faz a limpeza do chakra. Imagina a pia da sua casa. Se ela entope, vai transbordar. Tudo que você joga ali, volta. Né? E aí você tem um colapso. Se você vai lá e desentope a pia, vai drenar, vai acabar o problema. O chakra funciona mais ou menos desse jeito. Só que é energia. Né? Energia do ambiente, energia psíquica, que você alimenta a sua mente, os seus sentimentos. Trabalho do rei. O reiki também, o reiki faz um trabalho muito profundo nos chakras. E, digamos assim, nesse do passe. O que vai dar o passe, e agora é aquele que vai receber. Se ele não entra em sintonia com quem está dando o passe, tem alguma conexão errada? Ele não recebe. Se a mente dele está voando, ele está pensando na morte da bezerra, Isso. em vez de ele estar pensando ali no que está acontecendo, agradecendo a Deus, fazendo uma oração, o
que ele vai fazer? Vai refletir aquela energia. E não Ele não vai prejudica, absorver ou vai absorver muito pouco. e não prejudica o Não. assista. Não. Não. Não tem por que prejudicar. Porque o passista está doando. Ele está fazendo um trabalho ali de alinhamento, de doação. Se aquela energia está batendo e voltando, de todo jeito ele está doando. A não ser que o passista também não esteja concentrado no trabalho e esteja focando em outra coisa. Então ele não está dando passe ali. Ali, ele pode estar, por exemplo, doando a energia dele, fluido animal dele, magnético dele, mas como ele está com o pensamento disperso, em vez de concentrar, ele não está recebendo a espiritualidade. Então ele está se desgastando. Mesmo que a pessoa esteja concentrada, ela não recebe. Oi? Mesmo que quem está no passo esteja concentrado, ele não recebe. Recebe o magnético. Recebe a parte animal, a parte da pessoa encarnada. Que está doando ali. Recebe. Só que o que acontece? Se o passista não está preparado, ele não está concentrado, está desviando o pensamento, ele está bloqueando a recepção do plano espiritual. Ele está bloqueando a reposição energética que ele poderia receber para não se desgastar. Ele se desgasta. É muito fácil. Porque quando você vai buscar um passo, você está com a espiritualidade, quando está recebendo, está conectada com a espiritualidade. Geralmente, quando cada passe, ela comenta: nossa, eu estou tão bem, eu senti uma energia tão boa, né? Diferentemente de quem, às vezes, em outra situação. É. Então, ali que você já percebe que o seu passo foi benéfico, tanto de você para a pessoa, como a conexão foi aqui. Falando isso energeticamente agora, mediunicamente, se o passista se conecta com a pessoa, o passista se conecta com a pessoa ali, ele vai perceber o que a pessoa está sentindo. Conexão de mente, que a gente viu na aula passada. Mente com mente. Essa conexão mente com mente não é só espírito encarnado. É qualquer mente com qualquer outra mente. O passista concentrou e conectou com a pessoa, pode ser que ela venha sentir, dependendo do tipo de mediunidade, o que a pessoa encarnada está sentindo. Então, se ela estiver com um pensamento elevado, se ela estiver ali conectada ao trabalho, à espiritualidade, ela vai sentir, mas para quê? Para ela perceber onde ela tem que auxiliar aquela pessoa. Auxiliou, a pessoa vai melhorar e o médium também. Agora, se o médium estiver desequilibrado e não estiver conseguindo receber a assistência adequada da espiritualidade, pode ser que ela absorva e fique com ela. Aí ela leva com ela. Daí a necessidade do preparo do médium, da conexão da equipe, do grupo, seja encarnado com a equipe desencarnada dos espíritos ali. Então, ele está sempre promovendo essa troca. O trabalho mediúnico é uma troca constante de energias salutares que ajudam tanto quem está recebendo o tratamento quanto quem está dando o tratamento. Nível encarnado, né? A pessoa do médium ali. Entendeu? Então, assim, o médium tem que estar preparado também. Tem que estar. Tem que estar. Na primeira passo, eu estava vendo no Chico. Estava uma fila lá de 500 pessoas. Ele... Não, ele tinha que chamar alguém, ele chamava alguém que estava lá em 43º, pelo nome da pessoa, que ia lá na frente do atendente. Que dobrava. Como que pode ser? Você vê a Eu mediunidade. vi um cara na vida que chamava pelo nome, estava lá, não sei onde. Ali pode ser uma conexão dele com a pessoa, pode ser a espiritualidade que vem e fala: Chico, ó, chama fulano. Entendeu? Desdobrava, né? E ia um por um, para ver o mais necessitado. E via a energia de cada um, né?
E assistir essa série. Se a pessoa que está recebendo o passe, ela quiser victimizar, e o passista também está com problema lá, ele pode passar isso para a direção do passe, né? Pode. Pode, dependendo da conexão ali. Se o trabalho for equilibrado, o ambiente estiver equilibrado, a espiritualidade estiver ali ativa, e os médios estiver dando lastro para a espiritualidade trabalhar, é feita uma proteção para isso não acontecer. Entendeu? Mas se estiver desequilibrado, se for um trabalho, se o ambiente estiver desequilibrado, há grande chance da pessoa ir lá e sair pior do que ela entrou. Entende? Por isso, a constante necessidade do médico se preparar, do ambiente ser preparado. Não sei, às vezes o senhor não está lá dentro, mas às vezes acontece de algum amigo espiritual falar assim, gente, vamos fazer uma oração para retomar o equilíbrio. Aí a gente não chama ninguém, faz uma oração, aí entra em conexão de novo, equilibra de novo, para depois continuar chamando. Entendeu? Energia, gente. Energia que nasce do nosso pensamento, do nosso sentimento. Bom, podemos continuar? Alguém quer perguntar sobre os capítulos lá do Missionário da Luz? Quem não leu, gente, leia porque é muito profundo. Vale a pena. Se tiver dificuldade para entender, porque o André Luiz usa algumas palavrinhas mais difíceis, né? Umas palavrinhas mais elaboradas, assista os vídeos, porque é fantástico. É maravilhoso. Muito bem. A gente aprendeu no final da aula passada exatamente o processo da conexão do pensamento, né? Como é que se dá o ato mediúnico em si, o caminho que o pensamento faz partindo da mente, do espírito. Vamos aqui imaginar uma conexão de espírito com médium encarnado, tá? Por enquanto. Então, o pensamento que origina lá na mente do espírito, ele sai. A gente aprendeu lá no primeiro módulo, pensamento é energia, e ele se propaga através de onda. Então, ele se propaga da mente do espírito em direção à mente do médium, nessas ondas, né? Naquele padrão vibratório específico dele, naquela faixa vibratória específica dele. Quando chega lá na mente do médium, qual é a porta de entrada desse pensamento? Pineal. A portinha de entrada que recebe o pensamento estranho ou pensamento externo é a pineal, que capta esse campo magnético, porque o pensamento ele viaja no campo magnético, tá? Então a pineal capta esse campo magnético, converte esse campo magnético em sinais neuropsíquicos, sinais que o cérebro consegue identificar. E estando ali bem no centro do cérebro, vai para o sistema nervoso, e na região do cérebro, vai para a região do cérebro capaz de captar aquela mensagem. Se for para uma região do cérebro é responsável pela visão, você vai ter imagens. Se for para a região do cérebro responsável pela audição, você vai ouvir sons. Se for para o sistema nervoso desencadear nas extremidades ou em alguma parte do corpo, vão vir as sensações, tá? Então, a pineal é a porta de abertura, de entrada para esse sinal, e vai para o cérebro ali, esse sinal vai ser distribuído. Qual parte vai manifestar esse sinal? A parte que a pessoa tiver mais sensibilidade para percebê-lo. Às vezes, pode ser que a pessoa perceba de várias formas. Tem muitos médiuns videntes que também são audientes. Ela consegue ver e ouvir ao mesmo tempo. Tem muitos médiuns audientes que são sensitivos, escuta e sente. Tem muitos médiuns intuitivos e são sensitivos. Sente, tem a intuição daquele pensamento e vem a sensação no corpo, parece que é dele aqui. Isso é muito natural, porque o processo é feito dessa forma. O caminho é esse. Mente, sai lá da mente do espírito, entra na mente do médium, percorrendo o caminho. Glândula pineal, sistema nervoso,
órgão mais sensível para detectar aquela comunicação. Então, acho que já perguntei. Então, se a pessoa tem problema neurológico, tem um problema nasceu com um problema, ou ela não pode... Com certeza, né? Se a ferramenta está estragada, ela não tem a percepção. Com certeza. Com certeza. Né? Vamos supor. Agora, eu vou fazer uma pergunta que vai junto com a sua e vai dar uma queimada no neurônio aí. Se a pessoa for cega, ela pode ter a mediunidade da vidência? Pode. Pode, porque o cego, o defeito está no olho, no globo ocular. E o sinal é no cérebro, é na mente. Então a pessoa pode enxergar mediunicamente, mesmo sendo cega fisicamente. Tem uma federação de cegos? Ah, não sei te falar, mas é bem possível que E seja. nessa aí, se o cara tomou. Não, você tem que... Então, nesse caso, se ele for mudo, ali ele tem a ferramenta da fala danificada. Ele não vai conseguir falar. Mas ele vai conseguir comunicar essa mensagem de alguma forma, seja pela língua dos sinais. Se ele tiver um papel, uma caneta ali, ele pode, se ele for consciente, ele pode escrever. Entende? Como é que o mudo se comunica? Né? Pelos sinais? Então, ele pode também fazer os sinais. Também, né? Pela escrita, se ele for consciente. Né? Agora, se for psicógrafo, aí não tem nada a ver com a fala. Psicografia é direta, é a escrita mesmo. Né? Alguma dúvida dessa parte? Tá claro? Beleza. Entendendo esse caminho, entendendo que esse sinal vai para um lugar que a pessoa tiver mais sensibilidade, de acordo com a sua mediunidade, que a mediunidade está ligada à parte orgânica, óbvio, né? A gente vai então começar a falar dos tipos de médium. Lá atrás, nos primeiros módulos, a gente falou os tipos de médium de acordo com o seu desenvolvimento moral. Né? Médio egoísta, enfim. Agora a gente vai falar os tipos de médium de acordo com a sua comunicação, a forma que ele se expressa. A forma que ele expressa essa conexão mediúnica. Tá? Então, o tipo de médium de acordo com a sua comunicação, como ele expressa o pensamento que ele está recebendo ali. Aqui a gente está pautado no livro dos médiuns. Tá? A gente vai ver. Não vai dar para falar de todas as mediunidades, até porque existem mediunidades que o homem ainda não conhece. Inclusive, o próprio Chico tinha algumas mediunidades que não foram catalogadas ainda. Então, a gente vai ver as mediunidades, os tipos mais básicos que o livro dos médiuns, Kardec, nos traz. Tá? Para já nos dar uma boa noção ali das vários tipos de comunicações que existem. De primeira mão, a gente tem que entender que são dois grandes grupos de mediunidade. Você tem o grande grupo da mediunidade de efeito físico e você tem o grande grupo da mediunidade de efeito intelectual. Tá? Qual que é a diferença desses dois tipos de mediunidade? Efeito físico, efeito intelectual. Efeito físico é toda aquela manifestação que envolve o acesso à matéria. Teve acesso à matéria, seja no próprio corpo do médium, seja em objetos no ambiente, que tem relação com as nossas percepções materiais, é efeito físico. Efeito intelectual é quando é um pensamento inteligente, uma mensagem que tem um cunho inteligente, um cunho instrutivo, ou mesmo que seja uma fala de um espírito, vamos dizer assim, sofredor, uma fala que não é edificante, mas é de alguém que usa o pensamento de forma racional. Então, é uma manifestação inteligente, de alguém que pensa, mesmo estando revoltado.
Tá? Intelectual são mensagens, pensamentos, intuições que vêm para nos dar algum recado. Físico envolve a matéria. Certo? São esses dois grandes grupos, e a gente vai ver cada um deles aqui. O cara pode ter os dois? Claro. Pode ter mais de um tipo de mediunidade. Não, digamos assim, o físico e o intelectual. Pode. Pode. Está falando o nome dele aqui. Não. André Ruiz? E para mim, eu acho que tem os dois. Por quê? Ó, você pensa bem, quantos elementos é ali? Né? Quantos instrumentos? Depois ainda pega aquela fala dele ali, né? Naqueles intervalos. Se eu observar todos aqueles instrumentos, eu já acho importante. Que instrumentos você está falando? Né? Da banda dele, né? Da banda? É. Qual banda? Não, bom, André, Rio, eu. Não é isso não. Eu não sei quem O que a gente está falando é um apresentador, chama André Luiz Ruiz. Então, ele para mim tem. é. Ele está falando do André Rivas. André Rivas? Não. E eu. Não, Rio. Rie. André Rie. André Rie. Isso aí. Ah, Não, ele é músico. Ele é músico. Eu acho assim, como que ele pode ter, naquele intervalo ali, observar todos, né? não, isso não é mediunidade. Não é mediunidade de Ele é efeito um físico, não. artista, é talento. É talento, é esforço, desenvolvimento intelectual. Pode ter inspiração ali? Pode. Trabalho. Inspiração, eu concordo que ele tem. Intuição, inspiração, para usar essa inspiração na música, ele pode ter. Mas a inspiração, a intuição é efeito intelectual, não é físico. Não. Físico não. Físico não. Ele pode ter inspiração, que vem do plano espiritual. Não é. Inspiração é intelectual. Inspiração é de efeito intelectual. Não, eu quero dizer que essa inspiração que ele tem não é o tipo de mediunidade que ele está tendo. Pode ser, É isso que ele quis pode ser, mas é uma mediunidade de efeito intelectual. intelectual. Não é física. Não é física. É intelectual. Intelectual é tudo que passa na mente do médico. E ele tem que transmitir aquela mensagem. Intelectual, da inteligência, do intelecto, da mente, da psique. Físico é material. Isso aqui é físico. Isso aqui é físico. Uma dor no corpo é física. Isso é físico. Mas médio de efeito físico tinha muito no passado, mas não é assim. Hoje é mais intelectual. Não, mas tem. Não, sim. Tem, você vai ver os tipos aqui, você vai entender. Não, o Chico, por exemplo, no início tinha mediunidade, ele mostrava fisicamente que era para ele mostrar. Ó, antigamente existiam muito mais fenômenos físicos, aqui, não mediunidade em si, mas fenômenos físicos eram muito mais evidentes do que hoje. Você tem razão, né? Porque hoje não precisamos disso mais. Diminuiu assim, a quantidade. Diminuiu bastante. Da época de Kardec, que começou lá com as mesas girantes, que eram fenômenos físicos. As mesas girantes eram fenômeno físico. Por quê? Porque o mundo precisava de algo muito contundente para provar que existia algo além do corpo material. Eles estão querendo viver. Hoje não. Hoje você tem quantas obras? O acervo de conhecimento que a gente tem hoje do plano espiritual é gigante, né? Naquela época estava começando, estava nascendo o espiritismo. Então, hoje não se precisa ter tanto fenômeno físico para provar nada. Tinha que ver Você pra tem- crer, né? Tinha que ver para crer, não se tinha conhecimento. Hoje o conhecimento está muito difundido. Então, hoje a gente precisa aprender para crer, não ver para crer. O fenômeno físico era para Entendeu? poucos, né? E hoje, pelos livros, você abrange uma. Você enxerga muito melhor com a mente do que com os olhos. Entendeu? Vamos lá, então, ó. Para ficar mais claro, o senhor vai entender melhor agora. Médios de efeitos físicos. Vou pegar o primeiro grupo, efeitos físicos. A gente vai ver cada um deles aqui, tá? Tiptólogos. O que é um médium tiptólogo? É todo aquele que, através da mediunidade dele, se produz no ambiente à sua volta ruídos, pancadas, sons. A gente está aqui, de repente, faz um barulho de porta batendo. Pá!
vai ver, não tem nenhuma porta fechada, nada caiu, não tem nada que comprove fisicamente a origem daquele som. Isso é um efeito físico de tipologia, é um tipo de mediunidade. Por quê? Qual é a diferença básica do médium de efeito físico para o médium de efeito intelectual? A diferença básica é: o médium de efeito físico fornece a energia, ectoplasma, fluido animal dele, a energia dele de ser encarnado, fluido animal, para que o espírito que queira ali manifestar possa pegar essa energia dele e manter essa energia naquele objeto, naquilo que é o objetivo dele, para poder mexer. Bom, um exemplo prático. Vamos supor que tem um espírito aqui entre nós que quer mexer nesse microfone, quer levantar ele. Espírito nenhum consegue atuar sobre a matéria. Espírito desencarnado nenhum consegue atuar sobre a matéria. Como ele consegue esse fenômeno? Pegando energia, vamos supor que eu seja um médium de efeito físico. Eu tenho sintonia com ele, tem que ter uma conexão. Havendo essa conexão, ele pode pegar do meu ectoplasma, ou a minha energia, o meu fluido animal, colocar a minha energia nesse objeto, e ele vai manipular a energia, e a energia vai fazer o objeto se mover. É assim que funciona um fenômeno físico. Para qualquer... Hã? Você vai estar consciente? Às vezes não. Às vezes eu posso ser um médium de efeito físico inconsciente. Nem saber que eu estou doando energia para acontecer os fenômenos. Uma colega nossa que falou que está no curso hoje, tá? Até conferindo aqui, ó. Eu vou identificar. Ah, tá ali! Ela chegou! Eu estava numa consulta, desculpa. Larissa, conta para eles os seus fenômenos físicos. Conta para eles. Nossa, ó, a vela acende sozinha, a chama da vela parecendo que tem vento em volta dela. É livro que some, viu, Gláucia? Os livros que você me emprestou sumiram aqui dentro de casa e apareceram num lugar completamente aleatório. É isso. Tá vendo? Tá vendo o que está acontecendo lá em Tá casa? vendo, gente? Eu abro uma garrafa do uísque e no outro dia está vazio. Tá vazio. Eu vou te falar, velho. Deixar a vela acender sozinha lá na casa dele, né, Wellington? A vela acende na casa dela. Não só, ela me mostrou uma filmagem que ela fez, quando ela entrou antes de pouco. A vela estava com um vidro por cima, ela estava acesa. Ela colocou um vidro por cima. Se tem um vidro ali, não tem oxigênio. mas com o restante do oxigênio que ainda estava ali, ela ainda estava acesa. É um porta-velas. Ah lá, porta-vela. Um porta-velas. Não tinha como ter vento interferindo na chama, e a chama estava assim. Todas as janelas fechadas, a voz do Wellington no fundo. A culpa é da minha voz, tá? Foi no dia do estudo de quarta. E a chama da vela fazia até assim, ó. Aí, ó. Isso é efeito físico. Às vezes uma luz que apaga. Constantino. Cheiro de cigarro. Olha aí, efeito físico. É o cheiro, você consegue sentir no nariz. Oi. O dia que a vela acendeu sozinha, até o espanhol falou para mim não deixar a vela aqui em casa mais, né? Porque ela acendeu sozinha, né? Enfim. E eu fiquei muito tempo sem vela aqui em casa, mas o cheiro da vela continuou. Olha aí. Tá vendo? É efeito físico. Então, isso é para vocês entenderem os tipos. Estou com esse livro aqui. Eu saio agora, quando eu volto, o livro não está aqui. Já eu vou falar sobre isso. Já eu falo sobre Não, isso. tem um também lá em casa que eu sempre... Pode falar. Só um minutinho, Pano. Tem um lá de casa também que eu não sei. Tem um caminhãozinho, meu menino. Pode falar. Ele tem 3 botãozinhos assim, né? Aí teve uma vez que eu até suspendi os botãozinhos do nada. Ele veio assim, vamos brincar? Do nada. O brinquedo falava amigo. sozinho. Do
nada, você tá doido, ela vamos brincar. E eu até suspendi o botão, porque falei, vai que tá com mal contato, e mesmo suspendendo, eu passava um tempinho e vai lá. Tá vendo? Fala, Pâmela. Os espíritos que utilizam desses efeitos físicos pode ser espírito superior também ou necessariamente não? Geralmente é espírito inferior que utiliza do efeito físico. Espírito inferior. Somente espírito inferior. Só. Quando o espírito superior precisa produzir um fenômeno físico, ele se utiliza do inferior para fazer. É a mesma coisa que você está lá no seu... É a mesma coisa assim, por exemplo, você quer construir, você quer reformar sua casa, você trabalha no banco. Você não tem, às vezes, o porte físico, o conhecimento, o condicionamento físico para construir uma casa. O que você vai fazer? Vai chamar um pedreiro, que tem a condição, conhecimento, a estrutura física adaptada para aquela função. Está mais ou menos nesse nível. O espírito superior, que ele está muito menos materializado, né? Está mais longe da matéria, como ele, caso ele precise, que eu acho isso muito raro, mas caso ele precise manifestar um efeito físico para chamar a atenção das pessoas ali, ele vai se utilizar de um espírito inferior que tem mais conexão com a matéria, que é mais materializado, mais preparado para ter esse contato com o fluido animal do médium para fazer esse contato com a matéria. Entendeu? Então, é um terceiro ali na mediunidade. É uma mediunidade tripla ali. Tem o espírito superior, o espírito inferior e o médium de efeito físico. É porque é igual o dia que eu falei que lá em casa acendeu e apagou a luz, lá na clínica, né? E o meu cachorro tinha latido, né? Na hora que aconteceu, né? Acontece direto comigo acender e apagar a luz. E aí, depois o mentor do Léo foi falar que os guardiões esteve lá em casa e que meus cachorros vê ele, por isso que eles latem. Aí, coincidiu de ser no mesmo momento, pelo menos nesse dia, né? Da luz acender e apagar. E eu até pensei, não, é espírito inferior que mexe, né? Até mesmo porque era horário de eu ir no centro. Falei assim, quando é assim, o espírito superior sabe do livre-arbítrio, né, da gente, né? De ir ou não. Mas eu ia mesmo, já estava na hora de eu ir. Mas, como ele falou que teve os guardiões lá, por isso que me deu essa dúvida, né, se poderia utilizar de efeito físico. Mas, igual você falou, então, utiliza de um espírito inferior, mesmo se for eles querendo passar alguma informação, utiliza de inferior para poder pegar, utilizar a matéria, né? Isso. Espera só um minutinho, que ele levantou a mão, deixa ele fazer a pergunta. Ele sim, fala. Eu pergunto assim, eles fazem isso para quê? Para chamar a atenção, para amedrontar? Geralmente, porque como são espíritos inferiores, são objetivos inferiores, para amedrontar, para fazer graça, para rir, para amedrontar, para, sei lá. Diga, Ciro. Sim. 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 Isso é efeito físico. Só que é o físico no seu próprio corpo. Vem do seu próprio corpo. É efeito físico isso. É efeito físico. Você sente a dor do outro, tá respondendo no seu corpo. É efeito físico. Fala, Igor. Eu vou perguntar para você, já fez tempo. Lá em casa tem um barril que é de pedra. Essa mesma pedra de dinossauro aí que fala. Pegar o nome. E hoje aconteceu de novo. Várias vezes ela joga água na gente lá. E eu tenho testemunha. Quem que jogou água? O muro. O muro? Não, é porque lá tem mina d'água. Então, a mina d'água, quando ela vem com muita vazão, eu expliquei pra ela joga água. Mas assim, dá umas cuspidas de não água. está nem molhado, quando ela espirra, parece que está mijando, gente. É porque lá tem mina d'água. Isso eu não sei te falar, Renê. Terei que ver lá o que está acontecendo lá. Isso eu não sei te falar.
joga com você. Mas dependendo da pressão, força. não tem água que brota, aqueles geyser, já viu aqueles geyser? Ah, Eu tenho lá tem certeza. 3 metros de altura. vai saber. É na hora que ela vem, ela dá aquela Bom, jornada. aí, eu vou falando um a um aqui para a gente ir tirando as dúvidas, tá? Por exemplo, tiptólogo que eu falei de sons. Todas as vezes que se produz sons, ruídos, pancadas, esse é o nome do médio de efeito físico. Pode deixar aí dentro aí, pode deixar aí. É o médio de efeito físico chamado tiptólogo. Produz ruídos e pancadas, tá? Até porque, gente, o som, ele é material. Ele é físico. Como assim? O som só se propaga através do ar. Entendeu? A causa da produção ou o veículo do som é o ar, oxigênio. Então, são efeitos físicos no ar que produzem sons. Oi, Geis. Falou que começa a contar com excesso de ectoplasma em um ambiente pode acontecer o próprio ectoplasma no estado, em algum madeira e tal. Geis, eu acho que isso é provável, sabe? Eu nunca li nada mais aprofundado sobre isso, mas tem lógica. Se você está doando energia, essa energia pode interagir com o ambiente. Pode ser. O ambiente acaba ouvindo. Sei. Agora não. Foi uma coincidência. É igual a questão da eletricidade. Quem que nunca tomou choque nas coisas? Principalmente em tempo seco. Você vai abrir a maçaneta do carro, você toma choque. Nosso corpo é uma usina elétrica, nosso corpo físico. Então, ali, num ambiente em que você está com mais energia elétrica, você pode descarregar. Já aconteceu de eu dar choque numa pessoa, de eu ver a faísca. Então, assim, o que está em excesso tem que sair de alguma forma, né? Então, isso para mim tem lógica, assim. Eu nunca li nada a respeito, mas isso tem lógica para mim. Tá? Bom, tiptólogos, sons. Translações ou suspensões. Oi, dona Alma. Pode. Toda energia que ela não é bem canalizada, ela pode trazer uma consequência. Ou você vai expor essa energia, ou ela vai canalizar em alguma parte do seu corpo, que pode chegar a refletir no físico. O primeiro que sente é o perispírito, né? O quê? Da dor? Conexão? Você se conecta com a pessoa. Lembra do caminho do pensamento? Ali tem uma fusão fluídica. É uma troca de sensações, de pensamentos, de energia. Você está trocando intimamente, não só pensamento, mas emoções, energia com a pessoa. Então, se a pessoa tem a disponibilidade mediúnica de desencadear essa energia, depois dela passar lá no pineal, de ir para uma região do seu sistema nervoso, que é uma área mais sensível sua, vai refletir ali e você vai sentir. A conexão íntima. A pineal está no centro do cérebro. Ele vai mandar esse estímulo para o sistema nervoso. O sistema nervoso ramifica no seu corpo inteiro. Entendeu? O fascista é rápido. Hã? O fascista recebe. Sim. É só para ele identificar onde está o problema. Para ajudar. Agora, a pessoa que conecta sem nem saber que é médico, chega perto da pessoa, começa a sentir o que a pessoa está sentindo, é porque ela tem essa mediunidade já muito forte. Então, ela precisa trabalhar essa mediunidade para isso diminuir. Porque ela está absorvendo a energia das outras pessoas, só que ao invés dela só sentir e deixar embora, ela está guardando para ela. E ela sente, passa mal. Acontece isso com você? Muito. Tomar bastante passe e doar energia. Depois a gente conversa com calma sobre isso, tá?
O que é translação ou suspensão? Movimentos, gente. São movimentos, tá? Igual eu falei o exemplo do microfone, de suspender no ar, suspensão, suspenso no ar, tá? Translação, mudar de lugar, sair daqui e vir para cá. O movimento que você vê, um objeto se movendo, né, que não tem explicação material, lógica para aquele objeto ter se movido. A vassoura caiu, mas a vassoura estava muito bem amarrada. Aconteceu uma vez lá em casa, o ferro. A gente colocava o ferro de passar roupa em cima tinha um armário menor, né, um guarda-roupa menor, a gente colocava em cima. Eu lembro muito bem que foi eu que passei uma camisa e pus lá. E eu ainda empurrei ele, vi se ele não estava na beirada, chequei se ele não ia cair. Uma hora e meia depois, deu barulho. Fui lá ver o ferro no chão. E foi o caso da Larissa. Estava a janela fechada, não tinha vento, não estava ventando na hora. Eu chequei se ele estava bem apoiado antes de deixar ele lá. E a Cris ainda pôs a culpa em mim. Estragou o ferro, perdemos o ferro. Mas ele caiu, e de uma altura de 2 metros, mais ou menos, estragou, quebrou. Isso é um movimento de translação, movimento o objeto. Tá? Movimentos. Vou chegar no senhor ainda, senhor. Calma aí. Efeito musical. Presta atenção nesse efeito musical aqui. Aqui estamos falando de efeito físico. Tá? O que é um efeito físico, de efeito musical? Você tem um instrumento, está ali no canto. Piano, está lá. Ele começa a tocar, sem ninguém aparentemente estar ali com as mãos tocando. De repente o piano toca sozinho. Isso é uma mediunidade de efeito físico. O instrumento está sendo tocado por uma entidade ali que está se utilizando da energia do médium de efeito físico. Um violão começa a tocar as cordas lá, um cramunhãozinho começa a tocar. É efeito físico, tá? Efeito musical. Não precisa exatamente do médium estar concentrado. Às vezes eu posso estar lá, tipo, estou, sei lá, assistindo jogo, estou lá vendo jogo, vendo o Mengão ganhar, estou lá assistindo o jogo. Aí, o negócio começa a tocar. Estou nem pensando que existe, nem lembrando da existência do instrumento que está ali, e ele toca. Quer dizer, eu não estou concentrado. Estou focado em outro ponto. Hã? Não entendi. Não tem ninguém na casa, eles tocar o piano. Pode acontecer se tiver ali perto, ou perto da casa, ou na vizinhança. Uma vez eu vi um filme, isso, mas aí eles pegaram pela câmera, o que quer, armaram as câmeras e o piano tocava mesmo sem ter ninguém na casa. Então, pode ser que o vizinho seja médio de efeito físico, sem ele saber, e ele está doando energia para isso acontecer. Pode acontecer, você está Entendeu? assistindo o jogo do Flamengo e o piano tocar um hino do Corinthians. Aí pode. Não, isso aí já é paranormalidade. Isso aí não existe. Muito bem. Ó, aqui, presta atenção, porque tem a parte musical lá no intelectual também, tá? Então, aqui é quando um instrumento, ele toca, entre aspas, sozinho, sem nenhuma intervenção material e física. Aparições. Quando um espírito realmente aparece. Tem vários casos, principalmente em sessões de materialização, que acontece o espírito aparecer. E tem casos do espírito, além de aparecer, ser tangível. Você pode tocá-lo. Ele vem abraçar as pessoas. Hoje em dia é muito raro. Mas tem relatos aí, se você procurar. Zé Arigó, se eu não me engano, fazia isso. Chico fez isso. Chico fez isso. No livro, se eu não estiver enganado agora, é Domínios da Mediunidade. Eu posso estar enganado, às vezes eu confundo os livros. Que o André Luiz cita uma sessão de materialização. Eles materializam um aparelho fonador, uma garganta, para falar com as pessoas. Dá uma aparição. Apareceu uma garganta lá, para os espíritos falarem com as pessoas que estavam ali na sessão. Mas pode ser também objetos também. Que... Ou não?
Objetos, Tipo um vaso de uma rosa, alguma coisa assim. isso está mais para materialização, não aparição. Entendi. Entendeu? Objeto Isso é seria- materialização. A aparição é assim, o próprio espírito seria ou um parte indivíduo. dele aparecer. Quando eu era adolescente, no início da minha idade adulta, jovem, não que eu não seja jovem ainda, eu via muito partes de corpo. Tipo assim, eu tô aqui conversando, de repente eu vi um pé passando ali, ó, no meu campo de visão, não era no foco, mas era no meu campo de visão. Passava um pé, aí eu olhava e não via nada. Às vezes um braço, eu via muito. E se for um animal? Agora eu pergunto. Animal, Pode acontecer, que já tem gente que já relataram que viu um bicho, alguma coisa assim. Quando foi ver, não tinha esse bicho. não, pode ser, é uma aparição. Não deixa de ser uma aparição. É uma pessoa que Conversava com a cabeça. não está vendo ninguém. Fala sobre Se isso. eu estou sentado, isso é 24 horas mais ou menos, se eu estiver sozinho. Eu comecei a olhar aqui, ó. Começa a aparecer aquelas cagadas. Mas não com um formato assim, semblante, digamos assim, formato, cheio de bola de sal, formando. E se eu concentrar, ele vai levantando. Então, aí tem que tomar cuidado. O que acontece? Mas eu nunca vi assim, uma fisionomia assim, de uma criança, de uma jovem, entendeu? É só assim, tipo assim, meio todo do lado, o olho mais Sei. velho que o outro. É o seguinte. Quando é uma aparição, gente, quando é uma aparição, todos que estão no ambiente, independente da mediunidade, vão ver. Tá? Quando eu falei do pé, teve um evento específico, eu estava na casa de uma namorada minha, estavam as amigas dela, todos na sala, a gente estava conversando na sala. E do corredor para a sala, apareceu, se veio, tipo, uma pessoa correndo, só que deu para ver só a canela e os pés. Só que não foi só eu que vi. As meninas, gente, eu vi um pé. Todo mundo viu isso. Então, Alguém passou ali. isso. Então, isso é uma aparição, porque todos viram. Agora, tá aqui, estamos numa roda aqui, com 20 pessoas, 10 pessoas. Só um vê, aí não é efeito físico. Aí é evidência. É só aquela pessoa que tem evidência que vê. No seu caso, o senhor é evidente. Vai formando. Então, no seu caso, não é efeito físico. O senhor é evidente. O senhor tem a mediunidade da evidência. Isso é intelectual. Se eu estiver lá, tá vendo, assim, de bom comigo mesmo, se eu estiver nervoso, começa a pensar isso. Os bichos vêm te pegar, só toma Isso é cuidado. bom. Vem um tipo de uma bola, vem flutuando, sabe? Aí eu comecei a brincar com ela, sabe? Queria pegar ela. E ela não deixava você pegar nem na Não, bala. ela só fazia assim. Aí ela começava a ficar muito alto, não dava muito. Eu ficava encabulado, sabe? O senhor tem evidência. Isso é mediunidade da visão. É mediunidade intelectual, não é efeito físico. Tá? Peraí, gente, a Pâmela chamou. Fala, Pâmela. No Netflix tem uma série que é sobre isso, sobre esses fenômenos espirituais, né? E tem a moça que é médium de efeito físico, que aí eles vão para dentro de uma sala, acende uma luz mais avermelhada, e aí faz aparição para as pessoas que estão nessas sessões. Essa série foi filmada nos Estados Unidos. Então, dá para o pessoal ter noção de fenômeno de efeito físico dessas de aparições. E também, por exemplo, câmera, quando tira foto. Determinado filme da Kodak, que foi lançado uma época, que aí, quando tirava a foto, aparecia os espíritos nessas fotos. Mas foi um determinado produto que foi utilizado que acontecia isso, não era todas as filmagens que acontecia, né? Casas que apareciam escritos, desenhos no espelho, por exemplo. Então, nessa série tem bastante exemplo de efeito físico. Eu vou ver se eu acho o nome dela, se eu achar, eu ponho lá no grupo. Beleza, eu vi alguns episódios dessa série aí. E aí, algumas coisas ali eu achei
não sei, não vi muita lógica, mas algumas coisas é bem interessante. E a parte da materialização acontece isso, acontece a aparição do espírito e ele conversa com os médios ali, abraça, cumprimenta, pega na mão. Eu vi esse episódio mesmo. Fala, Mandara! Ô, meu irmão! Boa noite, beleza, meu irmão? Graças a Deus. Aí, deixa eu te perguntar, puxando o gancho aí da Pâmela que trouxe o assunto das fotos e das filmagens, a gente entendendo aí toda essa parte aí com relação à energia do médium, para conseguir, né, através ali da glândula, se for mais visual, vai ver, sentir, ouvir. É possível acreditar mesmo nisso, Ayrton? Que bateu uma foto e aparecia um espírito na foto? Ou uma filmagem que tinha uma criança atrás da cortina? Eu vejo muito isso. E às vezes eu fico olhando e falo, putz, será que é possível mesmo a gente conseguir registrar isso através de um equipamento? Alguns acabam captando. Não sei se você viu a entrevista na íntegra lá do Dr. Sérgio Felipe, com aquele aparelho que ele trouxe lá que mede a energia para captar terroristas em aeroportos. Ele mostrou uma imagem de um ser diferente lá, num ambiente lá que ele estava fotografando usando o aparelho. Então, alguns aparelhos acabam aparecendo algumas coisas sim. É possível sim. Tem o charlatanismo? Tem. Tem as fake news, né? As falcatruas? Tem. Mas tem alguns casos que são legítimos, que são verídicos, que sim, não foi descartada toda e qualquer possibilidade de ser uma montagem ou algo do tipo. Por exemplo, o Dr. Sérgio Felipe, eu acredito muito na idoneidade dele, na seriedade do trabalho dele. Então, você vê lá as imagens que ele coloca, é bem impressionante. Inclusive, esse aparelho não capta não só esse ser, que parece um ser, não dá para você definir muito bem, que ele é meio translúcido, ele capta também a energia de uma médium passista, a hora que ela está dando passe. Antes dela dar o passe, o jeito que está a energia, e a hora que ela começa a dar o passe, a luz que forma ali, as cores que o equipamento registra. E é possível sim, Mandar. Claro que não é tão comum, mas é possível sim de acontecer. Show de bola, obrigado. Valeu. Bom, esse assunto ele é intrigante, né? Desperta muita curiosidade. Vamos só fechar os tipos aqui, aí eu tiro mais dúvidas de vocês. Transporte. Aqui entra na pergunta do seu Lua e no que a Larissa falou do livro. Transporte é o fenômeno físico na qual os espíritos se utilizam para levar um objeto de um ambiente para outro. Isso é o transporte. Ele é uma espécie de materialização. Não chega a ser uma materialização, porque não está criando um objeto, entre aspas, do nada. A materialização em si, eles materializam um objeto que não existia fisicamente em nem outro ambiente. O transporte vamos supor, nós estamos aqui numa reunião mediúnica, e aí alguns espíritos têm um jardim no outro quarteirão, na outra quadra, eles vão lá e colhem uma flor do jardim, trazem aqui, ela materializa, aparece ali na mesa. Na verdade, ela não foi uma materialização, foi um transporte. Eles pegaram aquele objeto lá, no outro ambiente totalmente diferente, e ele apareceu no outro ambiente. Isso é transporte, tá? Isso envolve muito efeito físico, muito fluido. É claro que é raro de acontecer, tão raro quanto a materialização, né? Deve ser normal. Hã? Deve ser normal. Então, quando a Larissa fala que o livro sumiu, pode ter sido um efeito que apareceu em outro lugar aleatório, com certeza ali pode ter acontecido um fenômeno de transporte. Pode ter sido, sim. Então, Oi. posso pensar que foi alguém, tipo, algum espírito me atrapalhando a fazer a leitura? E por isso aconteceu? Pode ser. Pode ser um espírito inferior aí que não quer te... Aliás, você tem um histórico, né? De que Sim. A galerinha não quer que você faz celular, não quer que você estuda. Eles fazem de tudo para desviar do seu pensamento, prejudica seu foco, para te prejudicar nesse ponto. Então, pode ser que sim, naquele momento eles conseguiram, não sei se através de você ou de alguém que mora perto,
a energia necessária para fazer esse fenômeno acontecer. Pode ser. Uhum. Tá. Fácil, acontece muito comum, chave. Já aconteceu de sumir a chave. Eu olhar na mesa, eu olho, procurava, sumiu a chave. Desculpa, gente, eu apertei o mudo aqui. Já aconteceu de eu deixar a chave, saber onde eu deixei. Não é que eu esqueci, eu sabia onde eu tinha deixado. Fui lá na mesa onde eu tinha deixado, não estava lá. Enquanto eu estava nervoso procurando, não aparecia nem na bala. Eu desfoquei daquilo, fui pensando em outra coisa, lá a chave aparece. Eles fazem para brincar? Para brincar, para te atrapalhar, para te prejudicar, para te assustar. Por isso que é espírito inferior que faz. Tem um caso, só até para pegar o gancho na pergunta da Pâmela do espírito inferior, aconteceu com Kardec. Está registrado isso. Kardec estava escrevendo, lá fazendo o trabalho dele na codificação ali, e ele estava sozinho em casa, escrevendo, estudando, lá e tal, um barulho no cômodo do lado, como se fosse uma tábua caindo, muito forte. Ele foi lá checar, não tinha nada caído. Ele voltou a escrever, fez o barulho de novo. E aí, nisso, a esposa dele chegou em casa e perguntou se ela tinha ido no cômodo, mexido em alguma coisa. Ela tinha acabado de chegar da rua. Não era ela. Alguns dias depois, numa sessão mediúnica, ele perguntou se trata, se era algum espírito querendo chamar a atenção dele, e veio a resposta de que era nada mais, nada menos que o espírito da verdade. Quem é o espírito da verdade? Você sabe? Jesus. Que queria chamar a atenção dele, porque o caminho que ele estava indo naquele estudo estava errado. Então, Jesus estava querendo chamar a atenção dele que estava errado, que estava escrevendo ali. Mas foi Jesus que fez o efeito? Não. Ele se utilizou de um espírito inferior, que estava ali na redondeza, ali próximo, para fazer esse efeito. Mas foi ele o responsável, ele queria chamar a atenção de Kardec. De uma forma positiva, porque o Kardec não tinha essa sensibilidade mediúnica de ouvir, ele só tinha intuição, mais ou menos. Transporte, então, é o que eu falei, desaparece num lugar, aparece em outro lugar. No Livro dos Médiuns tem uma parte que fala sobre isso, se eu não me engano no Evangelho também tem, não sei se no Evangelho tem, mas tem não, é no Livro dos Médiuns, que fala, explica o processo. O Livro dos Médiuns eu tenho certeza que tem. Explica o processo, como que faz, e assim, é muito delicado, gente, exige muito dos espíritos para provocar um fenômeno desse, e dos médiuns, tá? E assim, não é bem complexo o negócio. Mas é possível? É. Noturno. Aqui, ele fala noturno, que foram citados que alguns médiuns, algumas pessoas, elas achavam que tinham facilidade em promover fenômeno físico mais à noite. Mas Kardec explica que isso é mais do ambiente do que do próprio médium em si. Tá? Então, assim, o médium noturno é mais um ambiente que era mais propício a acontecer aquilo à noite do que o próprio médium, para falar que é o médium noturno. Mas ele trouxe essa terminologia aí justamente para explicar isso. Tá? Mais para o ambiente que o próprio médium. Pneumatógrafo. Que nome bonito, hein? Fala pra mim, como é que chama, Ribeiro? Pneumatógrafo. Corrida? Aquelas tecnologias de Fórmula 1, não é? Vai fazer a pneumatografia da corrida? Gente, pneumatografia, a gente vai ter uma parte do nosso curso que a gente vai falar especificamente desse fenômeno, tá? A gente vai entender melhor esse processo. Chamada escrita direta. É quando aparece um texto escrito em algum lugar. Seja num papel, numa parede, em algum lugar aparece uma coisa escrita. A gente vai estudar isso mais a fundo quando a gente chegar lá, na parte de psicografia, a gente vai falar de pneumatografia, e a gente vai trazer até um caso da Bíblia que ocorreu esse fenômeno. Da pneumatografia, o nome mais simples de entender chama escrita direta.
O texto aparece escrito. Por isso que é físico, tá? É físico. Aparece ali. Sem ninguém escrever. Ninguém encarnado escrever. Hã? Os 10 mandamentos, Deus escreveu na pedra lá. 10 mandamentos não foi pneumatografia. Não? Foi psicografia. Mas, Chico Ué. explica para mim. Foi o Moisés psicografou em italiano na pedra. Oi? Essa escrita aí direta, ela, por exemplo, pode ser com a minha letra? Não entendi o final da pergunta. Ela é o Pode quê? ser com a minha letra ou vai ser uma letra diferente? Boa pergunta. Boa pergunta. Geralmente a letra é diferente, Uhum, porque é uma escrita que não é sua. uhum, que vai surgir. Vai surgir ali. Tá. Entendeu? Uhum. Então, assim, ela aparece, é físico, é efeito físico, fenômeno físico. Agora, se eu não me engano, tem lá no livro dos meia falando que alguém colocava uma carta, assim, um papel assim, um lápis. Só que muito Antigamente raro, se colocava o lápis no embaixo da papel. gaveta. Depois Assim, dentro da abria o gaveta. papel, estava Eu escrito. assisti uma sessão que o cara fazia, Mas não precisa de pôr lápis, não. Não tem necessidade. você sabe o que ele fazia? Enrolava assim uma folha de papel, fazia um tipo de canudinho, sabe? Um copo d'água, colocava dentro do copo d'água, aí você chegava, tomava o passo com ele, entendeu? Depois ele abria para você e pegava, Tava o texto lá. ele dava a receita, sabe? Esse fenômeno, ele é tipo uma espécie de uma materialização, porque é como se a tinta materializasse ali no papel com o texto, certo? Curadores, os médiuns que têm o poder de cura, tá? É fenômeno físico, porque esses médiuns, eles conseguem causar cura física no corpo da pessoa. A pessoa está lá com tumor, ele tem o poder de ir lá e curar o tumor da pessoa. Por isso que é fenômeno físico, tá? Curador. Excitador. Como assim? O negócio é esse. Ele deu esse nome para os médiuns que têm a facilidade, agora você vai reconhecer o que eu vou falar aqui. O médium que tem a facilidade de se aproximar do outro e estimular o outro a escrever. Quem faz isso que você? A Cris. Tipo assim, eu estou desenvolvendo a psicografia. E aí eu estou com dificuldade. Aí senta alguém perto de mim, essa pessoa senta perto de mim. Eu começo a escrever que nem louco. É o médium que tem a facilidade de doar energia ali para o outro médium escrever. Por isso chama excitador. Ele excita a mediunidade do outro. Tá? Isso cai no fenômeno físico. Tá? Médium excitador. Eu achei 3 aqui que eu tenho tabulado. Tá. Só que nosso tempo está acabando, seu. Infelizmente. Né? Chegou a hora da gente falar dos efeitos intelectuais. Onde é que entrou? Físico. Sensação olfativa, físico. Entendeu? A não ser que seu nariz está totalmente entupido, você não está conseguindo nem respirar e está tendo sensação de cheiro. Aí é intelectual, aí é sua mente que está percebendo. Mas se o seu nariz está percebendo um cheiro, é físico. Ela não está? Então não. Então não é físico, não. Então é mediúnico. Então é mediúnico intelectual. O físico, como atua na matéria, todos que estão em volta do fenômeno vão ver, sentir ou perceber. Tá? Porque não é físico. Vamos supor que eu não tenho evidência. Eu nunca vi espírito na minha vida. Nunca vi nada. E aparece o espírito aqui, vem conversar comigo e me pegar na minha mão. Isso é uma aparição. Isso é efeito físico. Todos estão vendo. Agora, só você sentiu. Os 3 dedos desse cara com ela, você fez o forte de cigarro. Só você sentiu. Então isso é intelectual. É uma conexão que você está com. É no mesmo lugar. Mas ela não sente. Ninguém mais sente. Só o senhor que sente. Então não é físico. Então, se na verdade está conversando É porque está ativando o seu sistema olfativo. Mas é no seu cérebro. É no seu cérebro. está passo a passo conversando, igualzinho então.
eu olho para você, você é muita afeição para mim. Ah, E eu reconheço um outro cara do passado, entendeu? Em você, rápido. Aí quando eu quero concentrar mesmo ali, você some. Agora você não- volta. Mas isso é mediúnico seu, é evidência. Já Isso é acontece, mediunidade já intelectual, acontece, não é físico. Às vezes transforma-se numa senhora que eu conheço lá, que eu quero encarar. Agora, Você tem quer caso, loucura, não, né? tem caso de gente que toma forma de outra pessoa. Tá no livro dos médiuns. Uma menina, tá, não, no livro dos médiuns não, tá na Revista Espírita. Ele cita o caso de uma menina que ela se transfigurava na aparência do irmão que já tinha desencarnado. E mediram e pesaram, e ela assumiu a forma, o peso e a altura do irmão. Isso é um fenômeno que acontece no perispírito. Tem também de animais também. Do nosso forma de animais. Não, isso eu não vou falar. Tem sim, ué. Tem sim do Divaldo lá, Transição Planetária, tem. Mas é perispírito, é outra coisa. Ah, sim. Aí você está falando de licantropia. Licantropia é plano espiritual. O espírito toma outras formas, mas é o perispírito no plano espiritual. Aqui eu estou falando de fenômeno físico mesmo, material. Essa menina não era no plano espiritual que ela se desfigurava. As pessoas encarnadas viam. Ela transformava-se no irmão, que era muito maior que ela e mais pesado que ela. Pesaram ela mudava o peso. Físico, isso era físico. É um fenômeno que acontecia no perispírito dela, que tomava... E virou uma aparição. É uma aparição. Uma espécie de aparição, entendeu? Na França. Eu tenho uma dúvida do seguinte, eu não sei se isso é físico ou intelectual que aconteceu comigo. Uma vez eu estava viajando, voltando, eu estava em Cuiabá, eu queria voltar para Uberlândia. Eu estava com muito medo e tal. Eu sei que, tipo assim, deu certo, eu peguei a viagem e tal. Eu olhei no meu celular, ele desconfigurou todinho assim, ó. Na época era até de telinha, tinha os tecladinhos, não era titante, mas tinha aquela parte colorida, ele desconfigurou tudo. Na hora que eu passei, eu olhei de novo, tava a mesma tela. Normal. Mas desconfigurou assim, esquisito. Eu sei que a minha sensação de medo ajudou a acontecer esse tipo de situação, sabe? Nesse caso, por ser... No caso, fui só eu que estava lá e tal, nessa situação. Seria mais um efeito físico ou mais um intelectual? Difícil falar, né? Difícil falar porque não tinha outra pessoa para confirmar o que estava vendo. Então, pode ser que foi uma visão que você teve, que aí seria efeito intelectual, que foi na sua mente que aconteceu aquilo. Se for físico, eu teria que ter outra pessoa para ver se a outra pessoa também viu. Tipo como se fosse uma falha, sabe? Agora, aparelho celular, cara, ele faz igual a pineal. Ele trabalha no campo magnético, ele trabalha assim na conversão de sinais. Pode ser ali uma interferência que ele recebeu ali onde você estava passando, de alguma outra coisa ali, um campo magnético ali, por algum motivo, que interferiu nele e ele reagiu daquela forma. Pode ser feito hacker? Pode ser. Hã? Hacker também, pode ser. Mas era muito antigo. Mas como você está falando que é um celular antigo, pode ser que ele captou um campo magnético ali que endoidou ele ali. Ou se foi uma visão, era mediunidade intelectual, alguma coisa que você viu. Para saber se era efeito físico, tinha que ter outra pessoa para ver. Para saber se viu também, entendeu? O físico, as pessoas veem independente do seu tipo de mediunidade. Para saber se é físico. Quando eu vi uma coisa, só eu... É Eu já intelectual. vi morto, assim, perto de mim, pessoa. Aí é um espírito. Todo espírito é morto. Já cheguei em velório. Né, dona Ara? Tirar um cara abrir o olho do castigo para mim. Eu olho para todo mundo. Todo espírito é morto. Eu, para mim, eu achava que era meio doido, sabe? Não, Doido. não é doideira, não. Isso é mediunidade. O senhor tem a vidência. Vidência que é a capacidade de ver. Visões. O senhor tem a vidência. Então, agora, desligou e não vai dar mais nada. Não, hoje não dá Vai mais. dar tudo para tudo. Próxima, o senhor pergunta. Tá? Próxima aula, o senhor pergunta. É muito impactante essa coisa de fenômenos físicos, tá? Tem uma parte lá do Livro dos Médiuns que fala muito sobre isso.
é muito... Às vezes a gente até fica com o pé atrás, né? Mas será? É igual o Mandara perguntou, será que um aparelho pode captar uma imagem? Será que pode acontecer? Está lá, e não só o livro dos médiuns fala sobre esses fenômenos, a revista Espírita é legal, porque a revista Espírita traz fatos. Os livros, né, da codificação, o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, traz ali a teoria, traz a ciência atrás das coisas, as explicações dos fenômenos e tudo. A revista Espírita são relatos de fatos, comprovando o que está no livro dos médiuns. Então, agora eu não vou me lembrar qual é a revista Espírita que relata esse fato, eu vou pesquisar e coloco lá no grupo para vocês. Dessa menina, de outros fenômenos, vários outros fenômenos físicos que aconteceram, que foram relatados e comprovados lá na revista Espírita. E a revista Espírita, gente, foi escrita por Kardec, mas relatando relatos de médiuns sérios, pessoas que não estavam ali para querer enganar ninguém, eram pessoas assim muito respeitadas na sociedade, idôneas. Então, assim, eram relatos sérios, foram colocados ali, registrados na revista Espírita. Depois eu pesquisar alguns, eu coloco lá no grupo para vocês. Tá bom? A maior prova é que ele não era médico. Se ele fosse, aí ele não era médico. Então, pelo fato dele não ser, é a maior prova que tudo é real. Ele foi fazendo a pesquisa através de vários médiums, não foi um só, foram vários. Se fosse o Chico que escrevesse tudo que o Kardec escreveu, muita gente ia ficar descrente. Sim. Certo? Sim, porque naquela época, né, era muito novo tudo isso. O Kardec ele não era médico. Era só estudante. Foi uma prova que eles fizeram para poder a gente falar assim, não, é mentira, né? Mesmo que mudava, teve um negócio da mão na prancheta. Da parafina, depois teve a prancheta. Dava até para... a digital, né? Dá para fazer digital. Você vai ver que nos relatos da revista Espírita ele vai contando e vai te mostrando a veracidade daquilo. Você entende por que aquilo é real. Ele vai na razão, explicando, olha, pesquisamos se isso era alguma coisa, se era um efeito da atmosfera, o efeito elétrico, não tinha nada disso, igual da menina. Eles colocaram a menina numa balança para pesar, para comprovar. Entendeu? Eles faziam os testes ali. Então, os relatos são bem contundentes. Bem contundentes. Bom, pessoal, precisamos encerrar, né? Quanto mais, isso é que é legal, essa curiosidade que vocês estão é que é o legal. É isso que fomenta a fé raciocinada. Pesquisa. Chega em casa, busca, vai na internet, cuidado com as fontes, tá? Vai numa fonte que você sabe que é idônea. Vai, pesquisa. Lê os livros. Vai em Kardec, na codificação. Pega a revista Espírita. Você vai ver lá os relatos. Como o Ribeiro falou, hoje em dia, fenômeno físico é muito raro. Bem mais raro. Mas que existem. Raramente existem. Ainda existem. Naquela época era preciso, hoje não é preciso mais. Mas existem. Ou existiram. Tá? Então convido você agora a levar o pensamento a Jesus. Respire fundo. Enche seu peito de ar e solta. E vamos agradecer mais uma vez por essa oportunidade que tivemos aqui de mais uma aula, de mais um momento de aprendizado, troca de experiências, de compartilhar conhecimento. Vamos agradecer, primeiramente, óbvio, a Jesus, por nos permitir ter essa oportunidade, por nos permitir o contato com a espiritualidade, receber deles, os nossos amigos espirituais, a inspiração e a intuição necessária para a melhor compreensão de cada item que foi comentado. Agradeça
E eu agradeço particularmente a cada um de vocês pela oportunidade que vocês me dão de estar aqui estudando, aprendendo cada vez mais. A confiança. Agradeço a espiritualidade que sempre está nos conduzindo muito mais do que a gente pensa. E a cada um que participa desse momento com a gente, seja encarnado, desencarnado, presencialmente, virtualmente. Então, utilizando da gratidão, te convido a irradiar novamente a sua luz, para que a gente forme novamente aquela corrente maravilhosa de luz junto com a espiritualidade. E nessa corrente de luz, nós possamos, conectados uns aos outros e à espiritualidade, conectarmos juntos a Jesus, recebendo dele todo o amor que ele nos entrega a todo instante, todos os dias. E em forma de agradecimento, a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês. Que Jesus abençoe hoje e sempre.